estamos mais uma vez nessa noite para juntos poder glorificar o nome do Senhor, né? E todos já são bem-vindos a mais uma transmissão através das redes sociais, a qual os irmãos podem nos acompanhar nos nossos cultos dias de terça, quinta e domingo, através do YouTube, que a gente tenta disponibilizar no mesmo dia para que todos os irmãos possam acompanhar os nossos cultos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos dando início a mais um trabalho, a qual nesta noite, Senhor, iremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Abençoa mais o Teu povo, para que possam, Senhor, cada vez mais estar firmes, Senhor, nesta fé, e possamos, Senhor, perseverar, se manter, Senhor, sã, Senhor, e também, Senhor, com a fé inabalável, Senhor, te peço e já te agradeço. Amém. Nós vamos convidar, né, o nosso irmão Lucas para louvar a Deus com um louvor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus
ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite. A leitura de hoje encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 1 até o 6, que diz o seguinte: Rogai-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, a qual e sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém? Esta leitura podemos observar a unidade da fé, a qual nesses momentos de crise ela se faz mais do que necessária para cada um de nós, pois devemos, assim como o apóstolo fala, em olhar para as nossas vocações, aquilo a qual nós temos a fazer, pois devemos nos manter em mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros, né? A gente vê aí, com esse período de quarentena, o índice de violência, ele cada vez crescente em nosso estado. E isso faz com que as pessoas, elas acabam tendo esse momento de convivência maior nos seus lares, mas também gerando um momento de conflito. E aí é necessário mostrar o Espírito do Senhor nas nossas vidas, através desse espírito de humildade e de mansidão, pois nós devemos suportar uns aos outros em amor. E esse amor é o amor a qual o próprio Deus fala, que Ele diz que Ele é o amor. Então nós devemos suportar uns aos outros no Senhor, pois Ele é o único que nos pode trazer o espírito da unidade e do vínculo da paz. Então, nós temos que nos esforçar em ser diligentes, em ter esta paz conosco. E é por isso que este amor, que é o próprio Deus, ele acaba de nos preencher, fazendo com que cada um de nós venhamos a ter esse sentimento de amor, de colaboração, uns para com os outros, de perceber na pessoa necessitada, de perceber dentro do seu lar, do seu familiar, dos seus filhos, dos seus pais, a necessidade emocional de cada um, o momento de cada um, pois nesse momento tem muitas pessoas que estão extremamente abaladas, enquanto outras simplesmente não estão nem aí, falam como se nada tivesse acontecendo. E aí a gente tem os dois lados extremos, aonde um lado diz que isso não é nada e o outro lado diz onde isso é tudo, que se não pode sair para canto nenhum, não se pode fazer nada. Então há a necessidade de nós sermos o equilíbrio, e isso faz com que o equilíbrio ele acabe trazendo a paz, pois aonde há extremos, há guerra. Por quê? Porque de um lado quer uma consequência contrária ao do outro, e isso faz gerar o conflito. E esse conflito ele vai virando aquele efeito bola de neve, onde ele vai crescendo,
crescendo, crescendo, e aí vai se distanciando as pessoas. E só lembrando que o distanciamento, ele é social, ele não é um distanciamento moral, não é um distanciamento ético, não. Ele é apenas o distanciamento onde eu tenho que ficar isolado do trabalho, isolado dos outros parentes. E aí aqueles que podem, né, fazer isso, porque muitos dependem dos seus trabalhos para poder manter o seu sustento, e não tem uma outra alternativa a não ser trabalhar, e aí essas pessoas tenham cuidados necessários e não venham a se gerar uma discussão sobre aqueles a qual tem condição talvez de passar um período maior nos seus lares. Mas aí a gente chega ao conflito social, onde todas as pessoas querem cada um escolher um lado. Aqueles que apoiam, aqueles que negam, aqueles que dizem que se pode fazer tudo, aqueles que dizem que não se pode fazer absolutamente nada. E aí se começa o conflito, e não se há uma mansidão, não se há uma humildade. E o pior, nenhum suporta o outro. Então, nesse caso, o amor, ele vai longe. E aí a gente pergunta onde está Deus, porque se nós não temos amor, é óbvio, é claro que não se tem Deus. Então tem que haver esse esforço de cada um de nós, de compreender até mesmo aquelas pessoas a qual a gente acha que é incompreensível, aquelas pessoas a qual a gente acha que ela está totalmente errada, porque muitas das vezes a nossa certeza absoluta, ela acaba sendo o erro absoluto de outra pessoa. E aí ficam duas partes onde o conflito, ele só tende a crescer, e as consequências, elas são horríveis. E eu não estou falando somente das pessoas que estão por aí afora, é dentro do seu lar, é com os outros parentes, é com as pessoas da sua igreja, com os seus vizinhos. E aí entra-se em discussões intermináveis, a qual no final talvez desse período só se gere mais conflito ainda. E a Bíblia diz que só há um corpo e um espírito, como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação. Então não tem como se separar. Nós somos corpo de Cristo, e por esse fator faz com que cada um de nós dependa uns dos outros. E a gente vê que a situação atual, ela reflete isso. Por conta de um único episódio, o mundo inteiro está praticamente parado. E aí cada setor da sociedade foi prejudicado por conta de uma única atitude. Olha só que isso vem desencadeando e gerando consequências a qual foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, nós, assim como esses acontecimentos, somos o corpo de Cristo, e à medida que as coisas vão acontecendo, se atinge alguém próximo de mim, é óbvio que eu tenho que me preocupar, é claro que eu tenho que ter cuidado, é claro que eu tenho que ter a necessidade de ver a necessidade do outro, porque ao atingir alguém, é como se estivesse atingindo a mim mesmo. E há essa necessidade, pois há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Então não se tem essa ideia de que não, o meu Deus, ele vai fazer isso, porque o Deus do fulano de tal, ele não vai fazer aquilo. Se nós temos uma unidade na fé, então é um único Deus. Então ele tem uma única consequência, ele tem uma única esperança. Nós temos que ter exatamente um pensamento uno, e não achar que Deus, ele vai pegar e jogar da sorte e dizer, na hora eu faço de um jeito, para um eu faço do outro, e aí eu sou um Deus de um jeito para um Deus de outro jeito para outra pessoa. Ele é um só, e aí o que se faz diferente somos nós. E isso faz com que a gente se afaste dele, pois é uma só fé. Eu não vou pegar a minha fé e disputar com a fé de ninguém. A minha fé, ela se acrescenta à fé de outra pessoa, e não a minha se sobrepor, ser maior ou contrária à fé, porque ela é uma só. Portanto, também é um só batismo, é um só arrependimento, é uma só renovação. Então não adianta achar que as coisas, amanhã eu vou consertar,
depois eu faço isso, não. A gente já era para ter feito ontem. Hoje já faz um dia daquilo que a gente não fez. Um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Então tudo que acontece, tudo que a gente vê, tudo que está aí no mundo é obra de Deus. Parece estranho, parece algo onde a gente possa olhar e dizer, mas o Senhor, Ele deixa acontecer isso? Sim, tudo depende da vontade dEle e Ele é soberano sobre tudo. Basta nós querer entender a vontade dEle. E para entender, é necessário estar conectado com Ele. Não adianta a gente querer falar com Deus se não tem essa conexão. Imagine você, o seu celular, e de repente você está aí numa localidade onde o distanciamento é grande e lá não tem sinal nem de telefone, nem de nada, né? A tendência é você simplesmente encostar o seu celular do lado, afinal de contas você não tem acesso à internet, e como se irá se conectar com alguém se o instrumento a qual você utiliza, ele não tem essa concepção, ele não tem essa intenção e não consegue. Então é necessário não apenas você pegar e expressar palavras bonitas, ou mesmo ser uma pessoa eloquente, saber falar em público. É necessário ter a conexão. E a conexão ela é através da fé. E qualquer um tem acesso a essa conexão, ela é gratuita. Não existe valor mensal a ser pago, não existe um local ideal para que seja feito isso. Não se pode achar que eu tenho que ir em um lugar mais alto para o sinal ser melhor, eu tenho que ir para um lugar mais baixo para poder pegar. Não. É aonde você estiver, você pode se conectar direto com Ele, usando a sua fé. Então fale com Deus, passe para Ele todas as suas ansiedades, todos os seus problemas. E não deixe também de ver os problemas daqueles que estão ao seu redor, aquelas pessoas a qual estão ao seu lado, as pessoas a qual trabalham com você, pois elas também precisam das vossas orações, elas também precisam da ajuda de cada um de nós. Por isso é necessário que nós venhamos a estar orando e estando com Cristo, para que Ele possa nos ajudar e nos orientar neste caminho a qual devemos andar. Por isso, cada um de nós deve suportar, sim, muito mais, com amor, uns aos outros nesses momentos difíceis. Muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão até desesperançosas, a qual temem pela própria vida no sentido de não ter esperança. Mas devemos levar a esperança sim a cada um, saber que assim algo a ser feito e que Deus ele jamais esquece dos seus. Por isso estamos aqui, por isso cada um de nós está cada vez mais firmes e fortes na presença do Senhor. Eu gostaria de agradecer a todos, a qual tiveram a oportunidade de nos acompanhar através desta ferramenta, através desse vídeo, e que todos possam orar por nós, orar por todos que fazem parte desse ministério, desta igreja, o nosso pastor, o pastor Euclides, o nosso pastor presidente, também o pastor da nossa congregação, o pastor Siqueira, a qual tem nos apoiado neste trabalho e tem dado toda a liberdade para que venhamos a manter, e poder o Senhor nos ajudar nesses momentos, agradecer toda a liderança da igreja, a qual tem nos permitido a estar aqui e poder glorificar o nome do Senhor, Já vamos ouvir mais uma vez nosso irmão Lucas, com mais um louvor. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai.
Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Né? Só lembrando os irmãos que nossos cultos é às terças, quintas e domingos. E a gente tenta sempre disponibilizar, né, no mesmo dia, se não, já no dia seguinte pela manhã, para que os irmãos possam acompanhar os nossos cultos através do YouTube, né? Através do nosso canal, que é ADR Ponte Nova, certo? A gente temos também nossas páginas, tanto no Facebook como no Instagram. Os irmãos podem acompanhar ADR Ponte Nova, e aí a gente já coloca lá toda a programação da nossa igreja, para que os irmãos possam saber os dias, né, e quem está participando, e também acompanhar os cultos, e aí os irmãos possam mostrar para os seus parentes, para os seus amigos, e as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, né? Já agradecer a todos também, a qual tem acompanhado até agora, e vamos orar para encerrar o culto nesta noite, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta noite, a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, de estarmos aqui. Por isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e tem feito, Senhor, por nós. Sabemos desses momentos, da dificuldade que é, mas o Senhor está aqui, Senhor, para poder, Senhor, nos orientar no caminho a qual devemos andar. Por isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.